Olá, boa noite. Boa noite. Diretor de presídio no Amazonas, suspeito de receber dinheiro de facção, é afastado. E agentes da Força Nacional são enviados a Manaus e Boa Vista para ajudar na segurança. No Recife, presas são flagradas consumindo drogas. Governo de Pernambuco abre sindicância para apurar o caso e diz que as detentas identificadas já foram punidas. Devido à crise no sistema carcerário, defensores públicos anunciam mutirão para rever processos de presos. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin sofre derrota. Tribunal de Justiça mantém suspensão do aumento da tarifa e integração ônibus-metrô. Em Brasília, deputado Jovair Arantes, do PTB, se lança na disputa da presidência da Câmara. Em discurso, defendeu o maior protagonismo da casa e afirmou que a Câmara não pode continuar tutelada pela Justiça. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Tudo Seu de hoje tem um jantar irresistível que vai deixar sua noite muito mais saborosa. E a gente ainda tem um bate-papo sobre os cuidados com a pele no verão. Qual será a melhor forma de proteger o corpo do sol quente dessa estação? Todo Seu é hoje, às 10h30 da noite. Você não vai perder, né? Diretor de presídio do Amazonas, acusado de envolvimento com facção criminosa, é afastado do cargo. E a Justiça determina que detentos ameaçados de morte sejam transferidos de presídio. A transferência acontece pela segunda vez em 24 horas. Os 20 presidiários são sobreviventes do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que deixou 56 detentos mortos no dia 1º. Ameaçados de morte, na semana passada eles foram transferidos para a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal, mas ontem eles foram levados para um presídio em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, depois que uma rebelião no local deixou 4 mortos. Só que hoje, um dia depois, eles foram levados de volta à cadeia pública da capital por determinação da Vara de Execuções Penais da cidade. Hoje, 100 homens da Força Nacional desembarcaram em Manaus para auxiliar no controle da crise que atinge as prisões. Só na semana passada, aconteceram 4 rebeliões na cidade. 60 detentos foram executados, muitos deles decapitados. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, os soldados da Força Nacional vão ficar na capital por tempo indeterminado. A ideia é que eles reforcem a segurança no entorno do Compage, palco da maioria das mortes. A área abrange outros 2 presídios. Eles também devem ajudar na captura de fugitivos, escolta e guarda de presos, mas não atuar dentro das penitenciárias e nem no perímetro urbano de Manaus. Os trabalhos vão começar amanhã. O secretário também confirmou o afastamento do diretor do Compage. José Carvalho da Silva é acusado de receber propina de facções criminosas para permitir a entrada de armas e drogas na penitenciária. E uma nova revista no complexo penitenciário Anísio Jobim, nesta manhã, apreendeu diversos materiais proibidos. A vistoria aconteceu na área que abriga o regime semiaberto.
Segundo a Polícia Militar, foram apreendidas barras de ferro, celulares, carregadores, munições, lanternas, rádios transmissores, ferramentas, pendrives, além de drogas e uma balança de precisão. Outros 6 estados também pediram ajuda do governo federal para reforçar a segurança no sistema penitenciário. São eles Acre, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Roraima, onde as tropas da Força Nacional também chegaram hoje. Os 100 agentes vão ajudar na segurança dos presídios após a morte de 33 presos na última sexta-feira dentro da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, a maior unidade de Roraima. Segundo o governo estadual, os presos foram mortos porque se recusaram a entrar em uma facção que existe dentro do presídio. Além da Força Nacional, o governo federal disse que vai enviar ainda 38 armas e kits anti-tumulto, com capacetes, escudos e máscaras. O Ministério da Justiça também aguarda autorização judicial para transferir 8 detentos para um presídio federal. Não é a primeira vez que a Força Nacional reforça a segurança em Roraima. Em 2015, os agentes foram enviados ao estado após presos colocarem fogo em alas na mesma penitenciária da chacina da semana passada. No Recife, vídeo divulgado em rede social mostra a festa com consumo de drogas de detentas em presídio feminino. O vídeo foi postado no Facebook. A festa teria acontecido no Réveillon, na colônia penal feminina do Recife, e teria sido organizada por lideranças do presídio. Nas imagens é possível ver as detentas usando o celular, consumindo drogas e bebidas. O evento foi chamado por algumas detentas de bonde do prato, em referência ao consumo de cocaína. Olha, o bonde do prato. A galera lá de cima é só os pratos. Calma, Simone. Vai chegar. Calma, Simone. Vai chegar um pouquinho aí, amiga, pra tu, né? Que ai, a patroa. Que foi? Ela quer se esconder, ó. Outra presa exibe cigarros que parecem de maconha. Olha lá, profissional. De acordo com o governo de Pernambuco, uma sindicância foi aberta para investigar o caso. Algumas detentas já foram punidas. Segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, as presas identificadas consumindo drogas vão responder a inquérito. A colônia penal feminina do Recife tem capacidade para 200 detentas, mas atualmente abriga 691, de acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco. A entidade diz que o número de responsáveis pela guarda é insuficiente. O presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista, diz que deverá ser realizado um mutirão para rever processos de presos pelo país, começando pelo estado de Amazonas. A meta é identificar presos com direito à progressão de pena. A informação foi dada após reunião entre defensores públicos da União e de estados com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre a possibilidade de aplicar medidas alternativas para crimes de menor gravidade. Segundo Batista, mais da metade da população carcerária no país está presa provisoriamente. O mutirão terá apoio do governo federal. Aqui em São Paulo, parte dos detentos que tiveram saída temporária autorizada pela Justiça não retornou para a cadeia. Pois é, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária Paulista, 1.528 presos não voltaram e são considerados foragidos. E a crise no sistema penitenciário brasileiro é o tema do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Com o juiz Sérgio Moro em férias e o Supremo Tribunal Federal operando em ritmo de recesso, imaginou-se que o noticiário policial poderia dar um refresco entre o Natal e o Carnaval. Mas houve apenas uma troca de personagens. Saíram momentaneamente das manchetes as facções criminosas do poder, que enfraquecem o Estado. Entraram em cena as facções barra pesada, que aproveitam a impotência do poder público para se organizar e crescer. Há algo em comum entre as facções de colarinho branco e os criminosos de colarinho puído. Os dois agrupamentos promovem a morte. A diferença é que os corruptos não portam armas. Suas vítimas morrem, por exemplo, nos corredores de hospitais sem verba. A bandidagem barra pesada precisa ser mais explícita. Para virar notícia, oferece a matança de rivais com decapitações. Foi-se o tempo em que o brasileiro podia sonhar com uma solução para a criminalidade. Hoje, é preciso planejar o futuro, levando em conta
o insolúvel. Boa noite. Prefeito João Dória, do PSDB, afirma que o programa Redenção, que deve substituir o de Braços Abertos na Cracolândia, terá como foco 8 regiões que são reduto do tráfico de drogas e vai contar com a ajuda da Polícia Federal. Em reunião com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Magino Alves, secretários municipais e representantes do Ministério Público, Dória anunciou que as ações para o combate ao uso de drogas serão divididas em 5 campos: policial, social, de saúde, urbanístico e de zeladoria. Segundo Magino Alves, a Polícia Federal vai colaborar com o programa. Ele ainda afirmou que uma ação mais incisiva por parte da polícia poderia causar danos aos usuários de drogas. Nós não podemos realizar hoje uma ação dentro do que se convencionou chamar fluxo, lá dentro da Cracolândia. Né? Isso é o que termina fazendo com que todos tenham essa sensação de que há uma falha na segurança pública no sentido de combate ao tráfico de entorpecentes naquela região. Além da chamada Cracolândia, na região da Luz, o programa Redenção também será levado para locais como a Avenida Jornalista Roberto Marinho, degradada por causa do atraso e da paralisação das obras do monotrilho de responsabilidade do governo do estado. Vamos melhorar o processo, não vamos deixar simplesmente como está, vamos melhorar, mas sem rupturas drásticas, até que no final do mês de março possamos anunciar o programa que se inicia em abril. Aí sim teremos uma nova etapa. Depois da reunião, Dória andou pelo centro e conversou com moradores de rua. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sofre derrota. O Tribunal de Justiça negou o recurso e manteve suspensão do aumento da tarifa de integração entre ônibus, trem e metrô aqui em São Paulo. Na decisão, o presidente do TJ, Paulo Dimas, diz que houve reajuste bem acima da inflação e que ele não foi devidamente justificado. Ao mesmo tempo em que o recurso do governo era negado, um oficial de justiça notificava Alckmin no Palácio dos Bandeirantes sobre a liminar que havia suspendido os reajustes na sexta-feira. A não citação do tucano, que não foi encontrado naquele mesmo dia, foi a justificativa dada para o descumprimento da decisão judicial ao aplicar os aumentos no domingo. A tarifa da integração foi para R$ 6,80 e agora voltará a custar R$ 5,92. O bilhete único mensal, que havia subido para R$ 190, vai retornar a R$ 140, tanto na categoria ônibus como na de trilhos. O mesmo vale para o bilhete único mensal integrado, que terá de ser mantido a R$ 230, no lugar dos R$ 300 propostos pelo governo. Essa decisão do Tribunal de Justiça é uma derrota para Alckmin, que apostava em reverter a liminar. Em evento na manhã de hoje, ele defendeu o reajuste e atacou o PT. A bancada do partido na Assembleia Legislativa foi a responsável pela ação popular contra o aumento. O que eu quero chamar a atenção é para o farisaísmo, para a demagogia do PT. O PT reajustou todas as tarifas. Ninguém entrou com nenhuma ação. Nós não reajustamos a principal e eles entram com ação. É evidente que a medida tem caráter politiqueiro, né? Aliás, típico do PT. Foi enterrado hoje o corpo de Carlos Bratic, arquiteto considerado o criador da Avenida Luiz Carlos Berrini, que é uma das mais famosas avenidas paulistanas por causa dos seus prédios modernos. Ele morreu ontem aos 74 anos. Autor de centenas de projetos marcados pelo experimentalismo, tanto formal como técnico, o seu legado pode ser visto por toda a cidade. O prédio metálico foi e ainda é um dos mais modernos de São Paulo. Quando projetou o edifício apelidado de Robocop, Carlos Bratic olhava sim para o futuro. A torre de 32 andares é revestida de alumínio resinado, um dos primeiros arranha-céus desse tipo na cidade. Só na Avenida Luiz Carlos Berrini, no Brooklyn, são 60 prédios assinados por Bratic. Destaque para o imóvel onde funcionava o escritório dele e que leva o nome do pai, o também arquiteto Oswaldo Bratic.
A obra faz uma arrojada mescla de concreto, vidro e metal. Nos anos 70, a região da Berrine era uma grande várzea do Rio Pinheiros, que fica aqui do lado. Era um bairro desvalorizado da cidade. Carlos Bratic também ajudou a pensar o projeto de drenagem dessas terras antes de dar vida aos muitos projetos, um atrás do outro. Nos anos 90, a avenida pensada por ele se consolidava como uma das mais importantes da cidade. Muitos terrenos já eram de propriedade da família. Lá se estabeleceram as sedes de grandes companhias, o que transformou a região num polo empresarial. Entre as centenas de projetos, muitos premiados, está o Parque do Povo, no Itaim Bibi. Outro local que teve a marca de Bratic é a Igreja de São Pedro e São Paulo, na Avenida Cidade Jardim. O estilo Bratic tinha ousadia e uma forte ligação com a arte. Não por acaso, ele foi diretor do Museu da Casa Brasileira e presidente e conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo. No exterior, desenhou obras nos Estados Unidos, Uruguai, Israel e México. Bratic foi professor na Faculdade de Belas Artes e na Universidade Mackenzie, onde conviveu com o professor Tito Lívio. Viveu para o trabalho, viveu para a arquitetura. Realmente, para essa juventude que está aí, ele é um legado muito grande. Deputado Jovair Arantes, do PTB, lança a candidatura à presidência da Câmara. A eleição será no dia 2 de fevereiro. No discurso, Jovair Arantes defendeu o maior protagonismo da Câmara e afirmou que a casa não pode continuar tutelada pela Justiça. Nós não podemos ter uma casa que a sociedade olha de cara feia para ela o tempo todo, como tem acontecido com a Câmara dos Deputados. Essa casa não é isso. Essa casa é a mais alta representação da República e da democracia brasileira. O lançamento da candidatura de Jovair acontece um dia depois do deputado Rogério Rosso, do PSD, também lançar o nome na disputa. Os dois são do chamado Blocão, grupo que reúne mais de 200 deputados. Além deles, devem concorrer à presidência da Câmara o atual presidente Rodrigo Maia, do DEM, e o deputado André Figueiredo, do PDT. A candidatura de Maia é questionada na Justiça. Os opositores dizem que as regras da Câmara não permitem a reeleição do presidente da Casa dentro de uma mesma legislatura. Rodrigo Maia contesta, diz que pode se candidatar por exercer atualmente um mandato tampão. Ele foi eleito em julho para concluir o mandato de Eduardo Cunha, que renunciou. A disputa pelo comando da Câmara deve movimentar Brasília e rachar a base de apoio de Michel Temer. Oficialmente, o Palácio do Planalto diz que Temer não vai apoiar nenhum candidato. No entanto, o nome de Maia é dado como certo para contar com o apoio do presidente da República. Foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração de Bruno Júlio, ex-secretário nacional de Juventude. Filiado ao PMDB, ele foi demitido depois de ter afirmado que tinha que se fazer uma chacina por semana nas penitenciárias. A entrevista foi dada ao jornal O Globo sobre a matança de mais de 90 presos nos estados da região norte. Na entrevista, Bruno Júlio afirmou ainda que era que matar mais. Ele é filho do ex-deputado federal Cabo Júlio, também do PMDB, e estava no cargo desde junho do ano passado. Para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a fala do ex-secretário de Juventude foi uma manifestação pessoal e não reflete o pensamento do governo. O presidente Michel Temer deve chegar em Brasília por volta da 1 da manhã. Ele estava em Portugal para acompanhar o funeral do ex-presidente português Mário Soares. Na comitiva de Temer estavam ainda o ex-presidente José Sarney e o ministro do STF, Gilmar Mendes. Antes do funeral, Temer e Sarney se reuniram com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Ao sair do encontro, Temer declarou que Mário Soares intensificou a relação com o Brasil. Este nosso gesto serve mais uma vez para reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa, internacional, do grande português Mário Soares.
Mário Soares, considerado o pai da democracia portuguesa, morreu no sábado, aos 92 anos. Ele lutou contra a ditadura na década de 70. Fundador do Partido Socialista, foi preso e exilado na França. Em Portugal, foi presidente, primeiro-ministro e liderou o processo de adesão ao país à União Europeia. O governo português decretou luto oficial de 3 dias. E o ministro Gilmar Mendes, que estava na comitiva de Temer, não compareceu ao funeral do ex-presidente Mário Soares. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral, ele não participou da cerimônia porque passou mal. A assessoria informou ainda que Mendes já estava em férias em Portugal, mas precisou retornar ao Brasil por problemas pessoais quando foi convidado pelo presidente Temer para participar da comitiva. Sendo assim, ele continuará na Europa até o fim do mês para aproveitar as férias. Justiça manda para a prisão domiciliar o administrador de empresas Paulo Fernando Magalhães Pinto. Ele é apontado pelo Ministério Público Federal como testa de ferro do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Paulo Fernando negocia delação premiada com procuradores da Operação Calicut. Ele está preso no complexo penitenciário de Bangu, na mesma unidade de Cabral. O ex-governador e a mulher dele, Adriana Anselmo, continuaram presos. Cabral é acusado de receber propinas milionárias de empreiteiras que têm contratos com o governo do Rio. Ainda no Rio de Janeiro, o busto do jornalista Mário Filho foi furtado do estádio do Maracanã. O busto de cobre foi levado de dentro do estádio na manhã de ontem, segundo a Polícia Civil. Embora seja conhecido como Maracanã, o espaço se chama oficialmente Estádio Jornalista Mário Filho. Morto há 50 anos, o jornalista era irmão do escritor Nelson Rodrigues. De acordo com a polícia, também foram furtados da arena o busto do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, uma peça da mangueira de incêndio, ambos de cobre, além de 2 televisões. Uma investigação foi aberta e uma perícia já foi realizada. A segurança do estádio também deve ser reforçada. Segundo a direção do Maracanã, o local tem sido alvo de furtos frequentes. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Em nome de uma Copa do Mundo no Brasil e de uma Olimpíada no Rio, derrubaram o templo da paixão do futebol, do gol de placa de Pelé, das torcidas de Fla-Flu, o Maracanã, e fizeram uma arena, disseram que era uma reforma, gastaram 1 bilhão e 200 milhões de reais. Aí entregaram o estádio a um consórcio chefiado pela Odebrecht, que é acusada pelo Departamento de Justiça dos americanos de ter propiciado o pagamento de propinas no maior volume da história da humanidade. Agora, o Maracanã não consegue sequer funcionar, a grama está seca. Agora, a Federação do Rio acaba de anunciar que foram roubados 2 televisores e o busto do Mário Filho dá o nome ao estádio. O Maracanãzinho ao lado não tem dono e está às moscas. As 2 quadras de basquete e vôlei do Rio estão na mesma situação e acabam de ser adotadas pelo governo, porque não tem quem faça jogo lá. A final do campeonato de basquete do Rio, Flamengo e Vasco, vai ser fora da cidade. Tudo isso é resultado da roubalheira dos 13 anos, 5 meses e 12 dias dos governos Lula e Dilma e da facção criminosa que ocupou os cofres da República. É isso aí, é o legado da Olimpíada. Fazer o quê? Bom, eu volto direto ao assunto quinta-feira. Em té. A Prefeitura de São Paulo lançou agora há pouco o Corujão da Saúde, que promete zerar a fila para exames da rede municipal, realizando atendimentos em hospitais parceiros. O programa foi promessa de campanha do tucano João Dória. O prefeito João Dória visitou os primeiros pacientes chamados para realizar exames no programa Corujão da Saúde. Muitos até se assustaram com a quantidade de repórteres para o lançamento do programa. Eu tô morrendo de vergonha, porque eu entrei assim, eu achei que, como o pessoal lá fora, achei que era gente esperando na fila de espera, mas não repórteres, assim, eu tô muito nervoso. Assim, ainda tremendo. Johanna está há 3 meses esperando pela tomografia e ficou surpreso quando recebeu a ligação do hospital. Seu Adeildo também andava aflito, com sintomas que apareceram em agosto do ano passado. Foram 5 meses de espera até a ligação. Não sinto mais o cheiro das coisas, assim, né? Da comida, essas coisas assim.
Aí, Foi de repente? de repente. Passei no otorrino e ela pediu um exame, né, pra fazer. Aí eu fiz, já tinha feito o naso e agora precisou fazer isso aí, a tomografia. Até agora, 8 hospitais da rede pública e privada participam do programa que pretende zerar a fila de espera por exames aqui na cidade de São Paulo. A expectativa é que isso aconteça em 3 meses. Quem está na espera há até 6 meses vai ser chamado por telefone. Quem espera mais tempo terá que passar por uma nova consulta para reavaliar a necessidade. As agendas foram tornadas livres para que, a partir de agora, o paciente que entre na fila, ele vai estar fazendo o seu exame em 30 dias. Agora os destaques internacionais. Nos Estados Unidos, Dylan Roof, de 22 anos, foi condenado à morte pelo massacre de 9 negros numa igreja da cidade de Charleston, na Carolina do Sul. A chacina foi em junho de 2015. Em dezembro, ele havia sido considerado culpado em todas as 33 acusações. Durante a fase final do julgamento, Roof não se disse arrependido e não pediu que sua vida fosse poupada. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que ele foi a primeira pessoa a ser condenada à morte por um crime de ódio federal. Dylan Roof ainda pode recorrer. E à meia-noite, pelo horário de Brasília, o presidente Barack Obama faz seu discurso de despedida. Ele vai falar em Chicago, cidade onde começou a carreira política. Obama disse que quer agradecer aos americanos pelo que ele considera uma aventura extraordinária e expressar algumas reflexões sobre o futuro. E garantiu que não vai ser um discurso anti-Trump, a quem ele passa o poder no dia 20. As audiências para ratificar os indicados para o gabinete de Donald Trump começaram no Senado. Na primeira sessão, o senador Jeff Sessions disse que, se for confirmado no cargo de procurador-geral, não vai interrogar a democrata Hillary Clinton pelo escândalo dos e-mails. A audiência foi interrompida por 2 homens vestidos com capas e capuzes, como os usados pelos nacionalistas da Ku Klux Klan. Eles chamaram Sessions de racista e fingiram agradecer a nomeação de um conservador para procurador-geral. Os manifestantes foram retirados pela polícia do Capitólio. Duplo atentado talibã em Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 30 mortos e 80 feridos. O duplo atentado aconteceu em frente a um anexo do parlamento na hora em que os funcionários saíam do trabalho. Primeiro foi um homem-bomba que se aproximou dos funcionários e detonou os explosivos. A segunda explosão foi de um carro-bomba estacionado do outro lado da rua. O grupo talibã assumiu a autoria do ataque. 10 mil soldados americanos ajudam as forças afegãs a combater os rebeldes do Talibã e dos grupos Al-Qaeda e Estado Islâmico. E agora a previsão do tempo com Mariana Armentano. Mesmo com o calor intenso, as chuvas continuam previstas para todo o estado. A expectativa é de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia no noroeste paulista. Entre a cidade de Ribeirão Preto e a região de Campinas, pode chover já pela manhã, mas o sol predomina. Nas demais áreas do estado, faz sol, calor e as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde e podem até chegar a ser fortes em alguns momentos, viu? Vamos ver algumas temperaturas aqui no mapa? A máxima vai aos 33 graus amanhã em Presidente Bernardes, aos 34 em Votuporanga e aos 32 nas cidades litorâneas, como Santos e Caraguatatuba. Para a capital, não vai dar para descartar a possibilidade de temporais isolados entre a tarde e a noite por causa do tempo abafado. Nessa quarta-feira, teremos mínima de 20 e máxima de 31 graus. Aí na quinta, refresca, faz 21 de manhãzinha e 28 à tarde. Na sexta-feira, quase nada muda e a máxima se mantém na casa dos 28 graus. E nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite, Gabriel. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fique agora com todo o seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.